Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast, recebemos o professor da Nova Acrópole de Uberaba, o professor e também médico Bernardo Norá. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Obrigado pelo convite e obrigado pela essa oportunidade de estar mais uma vez aqui, conversando um pouco aí com o podcast da Nova Acrópole. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje, devido às circunstâncias atuais em relação a esse surto de coronavírus ou o Covid-19, como é conhecido cientificamente, vamos abordar o assunto com o filósofo e também médico de Nova Acrópole, o professor Bernardo Norá, que gentilmente nos atendeu por telefone para esclarecer várias coisas sobre o assunto. Bom, como gostamos de destacar, a ideia não é esgotar o tema, nem tampouco trazer verdades absolutas e ainda também não é polemizar o tema. A ideia é refletir sob a luz da filosofia maneira clássica, pois a filosofia, como ferramenta de reflexão e vivência prática ante a vida, nos ajuda justamente a compreender e a atuar de maneira mais consciente, sobretudo nesse momento que estamos enfrentando, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo. Bom, Bernardo, para começarmos, eu gostaria que você falasse então sobre as precauções que nós devemos ter em relação à prevenção da doença nesse momento em que estamos vivendo esse surto de coronavírus. Então, as melhores medidas de prevenção da doença do coronavírus nesse momento são as medidas de higiene que têm sido aí, difundidas pelos meios de comunicação, pela internet, pelas redes sociais. Então, é fundamental estar bastante atento a todas essas medidas, ou seja, a importância de higienizar as mãos várias vezes ao longo do dia, com água e sabão, também fazer o uso do álcool gel. É importante, quando tossir, por exemplo, usar o braço curvado para tossir no braço e não tossir nas mãos, ou também, se for o caso de espirros. Também higienizar bem os ambientes, evitar compartilhar materiais de uso pessoal, talheres, evitar também levar a mão aos olhos, ao nariz, que elas podem estar contaminadas, se contaminar. E, dentro do possível, evitar o contato humano com pessoas doentes, pessoas com síndromes gripais. Então, são as medidas principais aí para a prevenção, as medidas de higiene. Nesse momento, ainda não tem nenhuma vacina estabelecida, nenhum medicamento estabelecido que realmente possa prevenir o Covid-19. Sem dúvida, Bernardo. E embora você já tenha abordado essa questão, ou seja, falado como nós devemos proceder com essas precauções básicas, eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais, porque, de um modo bem objetivo, nós vivemos no século XXI, na era das comunicações, e nos chegam coisas muito rápidas, e às vezes não dá tempo, ou nós não queremos nos informar corretamente, e aí isso gera uma série de problemas. E nesse momento, em relação ao corona, naturalmente que estamos enfrentando também esse problema da falta de comunicação ou de manipulações de comunicação. Enfim, como nós devemos lavar as mãos? O álcool em gel substitui, por exemplo, o lavar as mãos com água e sabão? Qual é a eficiência de cada um? Ou o que é mais eficiente, cientificamente falando? O que você recomenda e quais são as recomendações oficiais também que temos em relação a isso? Isso, realmente, sobre esse tema surge uma série aí de abordagens, receitas naturais, enfim. Como é uma doença nova, é um momento, assim, que realmente crítico, que chama a nossa atenção pela capacidade de propagação da transmissão da doença. Então, eu prefiro recomendar o que já está bem estabelecido, que é realmente lavar as mãos com água e sabão e também fazer o uso do álcool gel, tá? Então, isso deve ser feito com muita frequência ao longo do dia. E também é importante a gente estar atento, porque o álcool gel não pode substituir a água e sabão, né? Então, assim, o álcool gel ele vai servir para matar alguns micro-organismos,
mas ele às vezes não retira a sujeira da mão. Então também é importante lavar a mão e fazer uso do sabão. Obviamente, você pode, em alguns momentos, apenas usar o álcool gel, mas não deve somente usar o álcool gel. Tá? Então, aqui intercalar água, sabão, álcool gel, alguns momentos pode fazer, quando a mão estiver mais suja, pode fazer o álcool gel e depois lavar com água, sabão. Então, é importante a gente se deter principalmente nisso. Agora, em relação aos sintomas efetivos, ou seja, aos sintomas reais em relação ao coronavírus, eu gostaria que você falasse um pouco também sobre isso, porque nós confundimos de maneira muito comum uma gripe com o coronavírus. E, inclusive, há pessoas que conheço que já relataram para mim que ficaram preocupadas porque tiveram uma gripe e, como os sintomas são similares, as pessoas se assustaram. Mas, naturalmente, que há uma diferença científica e eu gostaria que você falasse então sobre isso para esclarecer melhor quais são os sintomas, de fato, do coronavírus. Sim, a forma de transmissão, né, do vírus, principalmente pela via respiratória, ou seja, através do contato com uma pessoa doente, ela, através da tosse, de um espirro, ela vai dispersar vírus nessas gotículas, e que isso vai ter um poder aí de fusão. Pode contaminar diretamente outra pessoa, isso, ou pode também cair numa mesa, em algum objeto, e aí a pessoa tocando essa mesa, esse objeto, se contamina a sua mão, e levando essa mão para o nariz, ela se contamina. Tá? Então, o acesso, assim, principalmente pelas vias respiratórias. Mas também existe, ou seja, normalmente a faixa de risco, ou seja, uma distância próxima, menos de 2 metros, menos de 1 metro, e por um determinado tempo, não é simplesmente o que você passou do lado de uma pessoa que depois se descobriu que ela teve o diagnóstico de coronavírus, né? Não significa que é assim que você vai pegar, né? Então, às vezes a gente pode cair numa visão muito assim sobrenatural, como se a doença fosse passar assim quase como uma mágica, né? No mau sentido do termo. Mas, por Sim. outro lado, a gente sabe da alta taxa de transmissão da doença, né? Uma média aí de uma pessoa contaminada, infectada pelo coronavírus, vai transmitir por uma média de 2 a 3 pessoas, né? Que a gente considera uma média alta de transmissão, apesar de existir outras doenças, como o próprio sarampo, que transmite uma pessoa doente transmite por uma média de 15 pessoas. Mas ela é preocupante nesse sentido, justamente porque ainda as pessoas não têm imunidade, então ela tem uma taxa de letalidade considerável, não há vacina, enfim. Mas em relação aos sintomas, então realmente os sintomas podem simular um resfriado, pode simular uma gripe, e até mesmo a pessoa pode se contaminar com o vírus e não desenvolver a doença, tá? Não apresentar sintomas. Ela sendo contaminada pelo vírus, não apresentando sintomas, ela pode transmitir? Pode, porém a carga viral, a probabilidade é menor, claro, do que uma pessoa bastante sintomática. Então, os sintomas, para a gente já entrar, para ter uma suspeita, ou seja, seria a febre mais algum sintoma respiratório. Então, a pessoa tem febre mais uma tosse, uma febre mais uma dor de garganta, uma febre mais uma dificuldade de respirar, né? Ou seja, a febre mais um sintoma respiratório, e ela tem que ter um histórico de alguma viagem para alguma região que tem caso notificado, ou que ela teve contato com algum caso suspeito ou confirmado da doença. Então, ou seja, realmente uma série de processos gripais, de resfriados, é difícil num primeiro momento de diferenciar clinicamente falando. Mas é importante, então, também levar em consideração esse fator epidemiológico.
seja, a pessoa ela viajou por uma zona onde tem casos, ou se você está na própria cidade, se já na cidade agora já estão com casos com a transmissão comunitária, então, se ela apresenta uma síndrome gripal, ela já entra como um quadro suspeito. E aí, então, entrando como um quadro suspeito, ela vai precisar procurar, né, uma unidade de saúde que vai encaminhar ela, né? Então, se há já transmissão do vírus na cidade, ou seja, casos notificados que foram divulgados pela Secretaria de Saúde, né, e um sintoma como febre, mais um sintoma respiratório, ela já pode ser já é um caso suspeito. E agora, se ela tá numa cidade onde ainda não tem essa transmissão comunitária, ela tem que ter também, às vezes, um histórico de ter contato com algum doente que fosse confirmado suspeito ou viajou para uma região epidêmica, né? Mas, de forma geral, estar atento à dificuldade respiratória, algum sintoma mais forte, uma falta de ar que possa surgir, né? Então, o que chamou a atenção inicialmente dessa doença foi, nos casos mais graves, de ser uma síndrome gripal, ou seja, um conjunto de sintomas parecido a uma gripe, porém a pessoa os pacientes apresentavam, aí na evolução da doença, problemas renais, né? Então, isso chamou a atenção e aí tudo isso levou à descoberta, então, a presença de um novo vírus, né? De uma nova forma do coronavírus. Bom, Bernardo, agora só para situar cronologicamente o nosso ouvinte, esse processo todo, esse vírus, teve início na China, no início do ano, e em 9 de janeiro tivemos a primeira morte efetivamente que ocorreu também na China. Pouco tempo depois isso se alastrou para os 4 cantos do continente, em 27 países, talvez um pouco mais aproximadamente, já se tem notícia da chegada do vírus, ou seja, esses países já estão também nesse processo de atenção. Por exemplo, a Itália também passa por um processo gravíssimo em relação a isso. E, enfim, o vírus chegou também no Brasil, tem se alastrado e temos que tomar muito cuidado naturalmente com isso. E aqui em São Paulo, que é a cidade onde eu moro, eu tenho percebido isso não só através dos noticiários, dos informativos, dos boletins que tenho recebido, que tenho assistido, mas no trato e no cotidiano com as pessoas eu tenho percebido muito isso nos metrôs, nos ônibus, uma movimentação menor de pessoas e também já há pessoas com luvas, né, de proteção cirúrgica nas mãos, há também pessoas com máscaras de proteção bucal e nasal, enfim. Eu gostaria que você falasse se há necessidade de usá-las, qualquer pessoa pode usá-las, quais são as recomendações para isso também. Então, são questões também que, às vezes, as opiniões podem divergir um pouco, considerando até mesmo assim, um cenário mundial, né? Não só o Brasil, não só São Paulo. Mas, de forma geral, se eu estou numa cidade que ainda não tem casos confirmados, ou seja, se eu tenho um quadro gripal, não há uma indicação, no princípio, de usar máscara. Porém, se eu estou numa cidade onde já tem casos confirmados, casos locais, que a gente chama transmissão comunitária, então qualquer pessoa que comece a desenvolver um quadro de resfriado, um quadro da síndrome gripal, uma febre com uma tosse, uma dificuldade de respirar, enfim, ela deveria usar máscara para tentar reduzir a disseminação do vírus. Então, né, a indicação seria para a pessoa estar adoecida, ou seja, ela apresenta um quadro gripal numa cidade onde tem vírus circulando, então ela é já, tecnicamente, teoricamente, um caso suspeito. Então, ela deveria usar essa máscara, a minha máscara cirúrgica mesmo sem ter nenhum atendimento, enfim, esse critério para reduzir, porque, ou seja, através da fala, da tosse, dos espirros, ela propaga pelas gotículas o vírus. Então, ao usar a máscara, ela reduz essa disseminação. Agora, o fato das pessoas sadias, né, usarem
máscara, então já fica assim a critério de cada um, porque uns dizem que, por exemplo, o vírus é o pequeno o suficiente para penetrar a máscara, né? Então, sim, na verdade, a gente indicaria a pessoa que não está contaminada, não está infectada, ela deveria usar máscara se ela for se relacionar com uma pessoa que seja um caso suspeito ou um caso confirmado. Ou se ela é um profissional de saúde atuando dentro de uma região onde já está a circulação comunitária, ou se ela é profissional de saúde atendendo pessoas adoecidas, pessoas com quadros gripais, com quadros suspeitos. Aí deveria usar máscara, na verdade, não só nem a máscara cirúrgica convencional, mas o ideal seria até a máscara N95. Então, assim, de forma geral, então fica um pouco a critério cada um, né? Se a pessoa quer usar máscara e assim, acha que isso vai proteger, tudo bem, não vejo problema. Mas o importante é não pensar que simplesmente pelo fato de você estar usando a máscara, que você vai estar desprotegida, né? Que é como uma vacina. Então há que estar atento às medidas de higiene, etc. E mesmo a máscara você se contamina. Se você contamina a mão, bota a mão no rosto, ou seja, a máscara você vai contaminando, então tem que trocar e às vezes você vai tirar ela, ou seja, você contamina a sua mão, pode encostar no rosto, então a princípio seriam essas indicações e essas orientações a serem levadas em conta. Agora, em relação ao tratamento do coronavírus, Bernardo, naturalmente que é um processo inicial ainda, nós estamos falando de algo novo e tudo que é novo requer um processo de estudo, de avaliação, há critérios, há normas técnicas para isso e é importante ter essa noção também mais ampla da coisa para não imaginar assim, bom, já chegou o vírus e os cientistas não descobriram nada ainda. Isso gera uma série de problemas também, porque as pessoas começam a gerar uma forma mental de teorias de conspiração e etc. Enfim, de que isso é feito propositadamente ou que, em contrapartida, não há tanto problema assim. Enfim, naturalmente que os excessos são problemáticos e temos que refletir sobre isso. Mas, naturalmente, já devem estar sendo estudadas as condições de um tratamento para o corona, evidentemente. Então, como é feito o diagnóstico, tem tratamento para o coronavírus, enfim, como nós podemos aí, diante dessa insegurança da doença, ou seja, o que fazer frente à situação geral de preocupação e de pânico também diante desse processo, porque essa epidemia realmente tem gerado muita preocupação nas pessoas. Enfim, eu gostaria que você falasse então sobre essas questões. Em relação ao tratamento, às vezes a gente ouve falar assim, não tem tratamento, enfim. Então, isso às vezes deixa as pessoas num estado assim de pânico, ou de insegurança. O que tem parcela de verdade não quer dizer que a pessoa vai chegar e não vai receber nenhum tipo de tratamento que possa auxiliar, né? Então, existe o tratamento chamado de suporte, existe o tratamento sintomático, e realmente, efetivamente, vai ajudar a pessoa adoecida realmente a não ter um risco de vida, né? A sair de um risco de morte, né? Então, tem um tratamento de suporte, um tratamento sintomático, e há alguns antivirais que estão sendo testados aí, tem sido feito algumas experiências, ainda nada assim contundente, mas a gente já sabe, desde a H1N1 e a influenza, enfim. E há aí algumas opções que também às vezes pode ajudar a minimizar um caso, também para que as pessoas não se sintam tão inseguras diante disso. Claro que a gente sabe que realmente o poder de transmissão de contágio da doença é muito alto, né? E às vezes ela pode evoluir de uma forma mais rápida. Então, quanto antes procurar o tratamento, é melhor. E realmente ainda não há uma vacina, começam a ser desenvolvidos alguns estudos, algumas pesquisas, e isso demanda um tempo, né? Até passar por todos os protocolos, enfim, pesquisas, isso normalmente demora aí, no mínimo um ano, né? Mas então existe esse tratamento de suporte, não é um tratamento específico, né? E aí realmente, em geral, as viroses, os quadros virais em geral, ou seja, o nosso mecanismo de defesa, que vai o nosso sistema imunológico, que vai produzir
anticorpos para matar esse vírus. E aí pessoas com algum problema imunológico ou idosos que já estão com o sistema imunológico mais fraco podem ser suscetíveis. Mas a ideia desse tratamento de suporte é que o paciente tenha condições, consigamos dar boas condições para ele fisiológicas, cardiovasculares, respiratórias, para que o sistema imunológico possa atuando e ele possa realmente conseguir reverter essa doença. Bom, Bernardo, e só reforçando um pouco o que eu havia perguntado anteriormente em relação a esse medo, a esse pânico em relação a essa doença, porque é algo novo, tem se alastrado, as informações são muito rápidas e não dá tempo de digerir, e há também aquele famoso telefone sem fio, ou seja, a gente recebe uma informação, como aquela brincadeira que fazíamos na infância, não é? As pessoas talvez devam se lembrar disso, onde se falava algo no ouvido de alguém e a última pessoa que replicava aquela mesma mensagem que foi dita pela primeira pessoa já chegava distorcida daquilo que realmente foi dito no início. Enfim, isso é algo notório. Temos o WhatsApp, Facebook, Instagram e as redes sociais são muito rápidas. Os canais de comunicações oficiais não dão conta, não é, de ficar verificando tudo, então naturalmente as coisas se alastram e de maneira muito indevida. E há uma série de interesses por trás disso também, porque isso desestabiliza a sociedade em termos mentais, em termos emocionais, e isso gera uma série de problemas. Então, como a filosofia, Bernardo, de uma maneira simples e prática, pode nos ajudar nesse processo a entender não só tecnicamente a doença, porque isso não é tão difícil de conhecermos, de sabermos de fato o que está acontecendo, é só nos informarmos um pouco mais. Agora, em relação a uma postura interna diante desse problema, ou seja, uma postura individual do ser humano consciente que entende o processo, entende o que está acontecendo dentro dele em relação a essas ideias, ao que está sendo disseminado e também entende um processo coletivo, como a filosofia nos ajuda nesse sentido de integridade e de compreensão e de vivência para enfrentar com melhores ferramentas essa prova que estamos vivendo, porque se trata de uma prova individual e coletiva, naturalmente. Então, em geral, vemos assim que muitas pessoas, muitas informações que vão circulando, tende um pouco assim, querer exagerar um pouco os fatos ou querer gerar, né, uma preocupação excessiva. E às vezes também a gente vê até alguns movimentos no sentido de querer atenuar que uma coisa assim não é tão grave, enfim, falam de teorias de conspiração, enfim. Eu penso que tudo isso vai gerando incertezas, insegurança. Então, acredito que temos que começar com uma visão bem objetiva em relação às coisas. Trabalhar com os fatos, e não só com as nossas expectativas, né, com os nossos medos, os nossos receios. Então, é necessário, nesse momento, bastante bom senso, né? E trazer essa visão prática, objetiva, realmente que a filosofia busca nos formar. A gente sabe que a filosofia é um processo de formação humana, não é simplesmente o processo de acumular conhecimento. Dentro desse processo de formação humana, a gente busca desenvolver a nossa razão, busca controlar as nossas emoções, a gente busca desenvolver um grau de bom senso, um grau de discernimento. E isso é muito importante. Ou seja, Platão dizia que a coragem é quando o ser humano consegue, diante de uma circunstância adversa, de perigo, manter suas emoções sob controle, manter o seu aspecto racional lúcido, manter a iniciativa, para poder reconhecer que deve ser temido do que não deve ser temido e qual que seria a melhor forma de atuar diante de uma situação perigosa, por exemplo. Existem muitas fake news circulando, existem muitas opiniões circulando. Então, nós temos que buscar informações em lugares certos também. Buscar opiniões dos especialistas, seja dos órgãos públicos que cuidam, né, da vigilância em saúde, a vigilância epidemiológica. Enfim, temos que não adianta querer ir lendo tudo que aparece, acreditando tudo que aparece, porque isso acaba gerando muita insegurança e muita certeza.
né? Voltando novamente a citar o filósofo Platão, né, ele falava que a opinião comum, isso é justamente a falta do conhecimento. É no mito da caverna ficar olhando para as sombras, e que nós deveríamos saber formar uma opinião correta que nos conduza para um conhecimento mais verdadeiro em relação às coisas. E aí a gente temos que ter muito critério em relação a esse acesso às informações também. Então, ou seja, se deixar levar pela insegurança, seja pelo medo, isso acaba realmente nos prejudicando, né? Então, ou seja, o que a gente vai percebendo é que os malefícios, os danos do coronavírus, eles começaram a ser feitos antes da doença realmente, do vírus efetivamente se instalar. Porque, ou seja, as pessoas já começam a ficar excessivamente preocupadas, estressadas, né? Já não dormem direito, ou seja, e tudo isso é que a gente acaba deixando entrar e que, na verdade, colabora para estarmos menos preparados para enfrentar essa situação. Se a gente começa a ficar estressado, preocupado, o nosso sistema imunológico já começa a cair, ficamos mais suscetíveis. Então, há que ter, eu vejo assim, bom senso, discernimento e saber encontrar essa justa medida. Há que estar, sim, realmente bastante atento, né, em relação a uma circunstância que naturalmente tende a gerar preocupação, mas a preocupação pela preocupação não vai resolver. Temos que manter um estado de centro e, a partir daí, ir encontrando as formas de nos prevenirmos melhor e algo que a gente fala muito na filosofia, né, que é extrair a lição. Ou seja, qual a lição disso? Então, lá em 2009, a gente teve a epidemia de H1N1. E aí, na época, todo mundo, vamos usar álcool gel, etc., as medidas de higiene. E depois passou um tempo e isso cai no esquecimento. E a gente não precisava deixar isso cair no esquecimento. Ou seja, essas medidas de higiene é para sempre. Isso nos ajuda a prevenir uma série de outras doenças. Bom, Bernardo, enquanto você falava aí sobre os valores da filosofia, eu me lembrei de uma matéria que saiu há um tempo atrás na BBC de Londres, se não me falha a memória, onde fala de um aluno de faculdade norte-americana e um professor. Esse professor de faculdade entrega um livro para um aluno e esse livro, nada mais nada menos, que é o Manual de Epiteto, que foi um filósofo estoico, enfim, um filósofo importantíssimo para a história da humanidade, que escreveu esse livro belíssimo que são os manuais de Epiteto. Enfim, essa obra traz uma série de ensinamentos muito úteis e muito práticos e muito atemporais, ou seja, a filosofia é muito prática e muito atemporal, porque cabe lembrar e cabe refletir também que o vírus um dia vai passar, assim como outras pestes que já tivemos na humanidade. Os gregos já passaram por isso, os romanos também enfrentaram pestes, os ingleses. A história da humanidade, aqui no Brasil mesmo, já tivemos uma série de problemas e de surto de vírus, o H1N1, como você bem lembrou, a gripe aviária, enfim. Não é a primeira vez que isso acontece e também não será a última. Porém, esses vírus e essas epidemias passam. Só que a filosofia, ela fica e ela é exemplar, ela é atemporal porque ela nos ajuda justamente a enfrentar esses períodos de turbulência, porque ela nos dá valores e elementos internos para enfrentar as dificuldades e as provas da vida. Enfim, então esse aluno, o qual eu falava, ele vira um piloto de guerra e ele participa da Guerra do Vietnã e ele é feito prisioneiro pelo inimigo norte-americano. Pois bem, quando ele é feito prisioneiro, ele começa a ler o livro Manual de Epiteto. E ali ele descobre a joia que ele tinha em mãos porque ele entende o que o professor lhe quis ensinar e os valores que aquele livro continha pelas suas ideias, pela clareza com que o material contido no livro trazia e pela prática da filosofia que o Epiteto tão bem ensinou. Pois bem, eu gostaria então que você fizesse as suas considerações finais falando sobre como a filosofia pode nos ajudar nesse momento e quais as ferramentas que ela traz para que a gente consiga enfrentar com lucidez e com clareza de ideias e com calor no coração esse momento turbulento que a história nos apresenta novamente. Sim, é bom deixar reflexões, porque todas as circunstâncias, boas ou negativas, devem nos gerar reflexões. Na filosofia temos aprendido a agradecer não só os momentos bons que a vida nos traz,
e temos aprendido a agradecer os momentos difíceis e até mesmo ruins que às vezes a vida nos traz. E que através de momentos difíceis, em momentos de sofrimento, também podemos seguir aprendendo. Já na filosofia budista, Buda falava então da dor como um veículo de consciência. Então, toda situação há algo para ser aprendido, toda situação tem algo de luminoso, é a teoria do yin e o yang, onde no máximo da escuridão tem um pontinho de luz, no máximo da luz tem um pontinho de escuridão. Então, mesmo num momento aparentemente conturbado, há um ponto de luz, há um ponto de esperança, há algo para se aprender. Porque nada acontece por acaso. Penso que tudo tem aí um porquê e está querendo nos ensinar algo. Então, gostaria que nós pudéssemos refletir sobre isso, da importância de em momentos difíceis a gente saber manter a serenidade, a cortesia com os demais seres humanos, o respeito com os demais seres humanos, o respeito pela vida, que realmente não caiamos no pânico, né? Porque às vezes as pessoas vão, sei lá, nos supermercados, nas farmácias, e movidas pelo medo e querem passar por cima dos demais, enfim. Então o ser humano não pode cair assim num comportamento tão agressivo, tão egoísta, tão competitivo. Porque ainda que a gente possa adoecer, tudo bem, mas não podemos perder o nosso sentido de humanidade, né? E de dignidade enquanto seres humanos. Então, eu acho que frente a situações difíceis, temos que sair por cima, né? Por cima com os nossos valores humanos aí bem acesos, e que possamos atuar de uma forma inteligente, possamos ser inteligentes e saber atuar de uma forma inteligente, não só movida por ansiedades, por angústias, por medos, mas que realmente, através da luz da nossa inteligência, possamos aí encontrar as melhores formas de nos comportar em relação a toda essa situação. Bernardo, mais uma vez, obrigado pela sua gentileza, pela sua generosidade de estar conosco hoje e de esclarecer e de elucidar uma série de ideias e trazer para nós reflexão, ventilação na mente, enfim, nas ideias, para que a gente reflita melhor e entenda melhor o que está acontecendo, não só em relação ao coronavírus, mas ao que a história quer nos ensinar através desse processo. Muito obrigado, Bernardo, e claro, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite e até a próxima. Bem, pessoal, e para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acropole.org.br. E para quem quiser saber mais sobre a Nova Acrópole e a sua escola de filosofia maneira clássica, basta buscar a sede mais próxima a você em nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Giuseppe Verdi e chama-se A Força do Destino.